Olá, que bom, tô de volta aqui, gente. Olha só, é um mês muito especial, um mês que eu tenho muito carinho. É o mês 4, o mês de abril, né? O mês 4, ele vai estar nos falando sobre segurança, sobre estrutura, sobre organização, e principalmente o número 4 é o caminho para o coração. É um convite a sentir. É 2 vezes o feminino. 2 vezes 2 é 4. Vamos estar falando sobre essa tríade superior que desce para o quaternário terreno. O número 4, né? O quaternário. Que bom poder estar aqui de novo com vocês, gente. Eu adoro. Eu deixei. E eu quero também falar hoje. Ah, tá bom, esqueci. Eu sou o Valderley, o numerólogo, psicanalista, psicólogo, né? Psicanalista. Sou psicanalista. Fiz 5 anos, fora a psicologia, eu fiz 5 anos só. E continuo fazendo até hoje psicanálise, né? Estou me aprofundando mais em psicanálise, né? Seria as pós-graduações. Sou teólogo, fiz teosofia na eubiose, é muito maravilhoso, né? Mas eu adoro mesmo, eu adoro a numerologia. Voltando a dizer, a numerologia não é uma imposição, ela não é determinista, ela é um convite à autoajuda, à autorreflexão. É uma ferramenta de autoconhecimento. Ela não vai ditar para você. Se você tem muito números 1, você é assim. Se você tem muito 8, você é frio. Ela vai mostrar alguns nuances do número. Por quê? Porque o número ele é uma vibração, ele é uma frequência vibratória e ela influencia sim no comportamento humano. Toda e qualquer frequência influencia-se no campo eletromagnético do humano e de todas as coisas, porque todos nós, animais, pedra, reino animal, reino vegetal, reino nominal, são feitos de átomos. Átomos são elétrons, prótons e nêutrons. Masculino e feminino, elétron masculino, prótons femininos. Não tem como mudar. Nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe, queira ou não queira. E no seu contrato de alma, você, no período intermitente, escolheu essa família. Escolheu esse pai que ia te bater, que ia te xingar. É quase que eu falo, né, gente? Não pode, né? De viado, né? E ia falar que você era uma puta. Ia falar, abandonar, falar que ele preferia ter um... O que eles falam? Eles adoram falar isso. Os pais masculinos, eles... prefiro que meu filho seja um bandido ou que seja morto por uma bala do que ter um filho viado, homossexual, bicha, gay, sei lá eu como eles gostam. Como eles são instigados pelas forças ocultas a expressar o ódio que eles sentem. Mas se o seu pai e a sua mãe têm tanto ódio,
Agora me diga, por que você escolheu eles? Porque você é um poço de bondade? É um poço de amor? É uma prova de amor que você quis dar para o universo, para o Criador, para a fonte divina de tudo que há? Você escolheu eles? Não sei por que nós estamos... Hoje é o 4, é abril, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui, que também tem a ver. Porque o Pai 1 e o 2 e o 3 descem para o quaternário, né? O quadrado. Então é o triângulo dentro do quadrado. Então por que será que eu escolhi essa mãe que me rejeita, que não aceita, que me xinga? O principal é a rejeição, né? Hoje, neste vídeo, eu quero estar falando sobre a melancolia, que não deixa de ser, tá envolvida nisso aí, a raiz. A base da melancolia é lá o nosso padrãozinho adquirido lá com a mamãe, com o papai, lá naqueles que você escolheu. É lá que é fortalecido esse padrão que você já traz ao encarnar. Você e eu. Você e o Valderlei. Você pensa que eu estou falando para mim primeiro. Quem quiser ouvir e seguir junto comigo no caminho, vamos embora. Nós vamos estar sempre refletindo nessas conversas maravilhosas. Para mim, essas conversas são maravilhosas. Dividir com vocês tudo isso que nós vamos falar hoje. Melancolia, os padrões, a frequência, a quarta frequência vibratória, que é a quarta lei. A quarta lei, a lei do caminho para o coração. Então, quando nós escolhemos essa mãe e esse pai, é porque tem tudo a ver comigo e com você. Deixa eu tirar assim. Tem tudo a ver conosco. Eles irão, né, aqueles que estão ali, irmão, irmã, aqueles que você convive mais próximo, chefe, colegas de trabalhos que você convive todo dia, vão estar ali cutucando, fazendo com que aquilo que está meio que adormecido saia para fora, para ser curado. Doa através da dor. É através da dor. Venha para fora. O pai e a mãe ali, quem está criando aquela criança, vai estimular esse ódio que você e eu traz. Você não tem ódio não, né? Sei. Tem só uma raivinha, né? O padre disse que não pode falar ódio, né? Pastor, não pode falar ódio. Só pode sentir. Só pode sentir e ficar de mal. Ficar de mal é ódio. Eu tô de mal, não falo. Se vier pedir perdão para mim, eu nem vou olhar na cara. Isso aí é ódio. Então nós vamos escolher o pai e a mãe que tenham as características que nós temos para potencializar um antídoto. Um antídoto. Não toma vacina lá? É um antídoto, pai e a mãe. Criar anticorpos. Só assim nós vamos buscar soluções. Agora, quem quiser continuar nos circos, tem muito circo por aí. Tem tanto circo por aí, falando bonitinho. Ai, meus irmãos. Os espíritos. Tem muito circo.
Para todos os gostos, né, gente? Eu aqui, eu tiro primeiro a minha máscara. Quem quiser seguir para tirar a máscara, para poder se ver aquilo que é a verdade. Ah, é a verdade, só você não. Já está entrando pelo caminho da desonestidade. Então vamos falar sobre o mês de abril, número 4, e a melancolia. O que a melancolia tem a ver com o número 4? Número 4 são as estruturas, não são? São as nossas estruturas. 4 lados. É os alicerces. E aonde surge a melancolia? Lá nas estruturas familiares. Nós já trazemos isso, escolhemos aquele pai, aquela mãe, aquela família, para ali essa coisa emergir toda hora. E não é através de beijo e abraço, viu? É através de boxe. É através de conflito. Se não houver conflito, não há evolução. Você não vai para frente se não pisar no chão e criar atrito para ir para frente. Bicicleta tem rodas lá. As rodas, se elas não criarem atrito com o chão, não vai para frente. Freud nos dizia: se você quiser ir para frente, tem que voltar para trás e arrumar. Dói? Dói? Dói sim, claro que dói. Eu que sei. Melancolia. Melancolia tem a ver com perdas. Perda. Se houve perda, é porque surgiu uma grande frustração. Melancolia e luto. Freud nos fala sobre os dois. Se eu estou passando por luto, no luto você sabe quem você perdeu ou o que você perdeu. Um trabalho, um emprego, um companheiro que diz que não quer mais nada com você, que quer só ficar como amigo, que não é mais um casal. Você, no luto, você sabe o que perdeu. É consciente. Na melancolia, você não sabe o que perdeu, é inconsciente. Se é inconsciente, é um desejo que não foi realizado, é uma grande frustração que aparece da onde, hein? Da onde? Dos nossos padrõezinhos lá. Papai, mamãe, vovó, titia. As pessoas que você no meio lá. Já trouxe isso na alma. Essa não é uma tristeza, a melancolia não é uma tristeza, é uma coisa muito mais profunda, muito mais enraizada. Na melancolia, você retira, ou também no luto, né? Você retira a libido que você colocou. Por exemplo, trabalho, lá eu coloco a minha libido lá, que é a força de realização, a força de potência, a força sexual de vida. Eu coloco ali no trabalho, naquelas coisas, coloco tudo, né? Minha expectativa ali chama a libido. Você coloca essa energia naquela pessoa que você gostava, ela passa a ser o pai ou a mãe, né? Não vou enfeitar aqui o maracá, não. É isso mesmo, nós casamos ou namoramos com o papai e com a mamãe. Quem que nós buscamos? O que nós não temos. O que nós não temos. Teve fisicamente, às vezes nem teve fisicamente, porque abandona lá no lixão, lá nas coisas. Mas teve. Pelo sistema familiar,
constelação familiar, aquela mãe e aquele pai vem sempre primeiro. A honra que temos que ter, né, pelo pai, pela mãe, vem em primeiro lugar. Ele é maior e eu sou o menor. Pai, mãe, eu. Também sempre assim. Na psicanálise também, nós vamos lá, nós vamos resolver os conflitos criados entre o papai e a mamãe comigo. Então, na melancolia, eu retiro a libido, essa energia, puxo de volta para mim. Se foi embora, se desencarnou, né, se voltou para a casa do pai, eu retiro essa libido. E quando é isso, vem com todo o ódio. Desmanchou lá com aquela pessoa, ela deu um pontapé na nossa bunda, né? Vamos falar a verdade. A libido que eu coloquei toda naquela pessoa volta para mim. Só que quando ela volta para mim, volta com todo essa frustração. Então, a agressividade. Mas na melancolia a gente fica calado, até a ponto de se suicidar, como o Carlos fez, né? Essa semana, ontem, parece, né? Quietinho, murchinho. Sim, por quê? Porque o conflito, o ódio e a agressividade que está lá inconsciente, ela se volta. Como você não sabe do que foi, a melancolia, ali no caso dele, ele sabia, né? Que foi o menino lá que traiu ele. Mas quando nós não sabemos que é a melancolia, a gente emudece. Volta para dentro, se encasula. E isso não quer dizer que está tudo bem. Quer dizer que há perda da vida. Por quê? Porque a agressividade é colocada toda contra o nosso ego sadio. É atacado violentamente. Até a ponto de suicídio. O que é o suicídio? É uma tamanha frustração com os nossos progenitores, com a origem, a causa da frustração, que é um desejo não realizado, ou de pai ou de mãe, que o ego frágil, ele não consegue lidar com aquilo. Então, nós, sociedade, não, que é isso, eu não vou. Quando você está no equilíbrio. Se está desequilibrado, perde toda a censura, perde toda a orientação e o equilíbrio. E o que você faz? Você se joga do 10º andar. Toma os remédios, toma os comprimidos, o veneno, dá um tiro, né? Achando que tudo isso vai passar. Não vai passar coisa nenhuma. Descansou, ele foi descansar. Morte descansa. Gente, pelo amor do Pai, vamos parar com essa coisa de morte e descansar. Foi descansar. Existem leis. A vida é a vida. Se eu tiro a minha vida, é complicado. Eu não vou entrar nos detalhes, né? Para onde vai, para onde não vai. Procura saber. É complicado. Existem leis. Quebrou a lei, passou de 50 quilômetros, o que acontece? Vem a multa, porque eu quebrei a lei. Tem a vida está sobre leis. Quando eu destruo a minha vida, pode ser também destruído de vários modos, né? Não é só pular do 20º andar. Eu não matei a mim. Eu matei aquilo que está introjetado, pai e mãe. É a morte. Suicídio é a morte definitiva do pai e da mãe que me frustra. Que, na verdade, é a pessoa que está comigo, é o trabalho, são representatividades dos pais, introjetados. Eu matei, tem gente que mata mesmo, né, fisicamente, a mãe, uma mulher lá, a menina lá que matou o pai e a mãe.
Mas no suicídio eu mato o meu corpo, achando que tudo vai se resolver. Eu vou para lá e resolve tudo, porque todas as religiões dizem que vai descansar, vai para Jesus. Mas você destruiu os pais, que são quem nos frustram lá, né, na nossa infância, que não realizaram todos os nossos desejos. E logo a gente cria fantasia de falta de amor e de abandono. Porque não houve ambivalência comigo adulto com essa pessoa, ambivalência pele a pele, né? Não houve ambivalência, então eu destruo o seio mal. Bom, basicamente, melancolia é mais ou menos isso. Tem mais profundidade, mas aqui não é aula de psicanálise sobre melancolia. Eu expus as bases para vocês. O número 4, mês de abril, se no mês de janeiro nós esboçamos e desenhamos os nossos planos para 2026, no mês 2 eu fui dar forma, eu fui colar, eu fui costurar aquele planejamento. No mês 3 a gente vai comunicar aquilo, resolver os conflitos internos e externos, porque o 3 traz muito conflitos, né? Eu vou curar, e o 3 ele cura pela fala, né? No mês 4 eu vou organizar, estruturar. No mês 4 é o mês da segurança, da determinação, da estabilidade. No mês 4 de abril, que é o mês de abril, ele pede assim agora. Se no 3 foi o filho, e fecha o triângulo, agora esse triângulo desce para o quadrado, para o quaternário, que é os 4 corpos terrenos. Quaternário, os 4 corpos terrenos. Lembra disso? Emocional, mental, energético, que é o vital, e o corpo físico. Desce esse triângulo sagrado. Desce para o quaternário. Então precisa estruturar os nossos planos para 2026. Quando chega lá em dezembro, no mês 4, a gente estruturou, organizou e pede-se principalmente que se abra o coração. O que é isso? Que se sinta. Qual a diferença entre perceber e sentir, que está no 4? Para abrir o coração, na melancolia. Melancolia por quê? Por causa dos padrões adquiridos e fortalecidos ali, que se chama os modelinhos, né? A forma que é adquirida ali. O número 4, ele pede para que você abra o coração. O caminho para o coração é abrir o coração. Como é que eu abro o coração, Val? Abrir o coração? Porque todo ser humano traz o feminino fechado. O feminino doente, o 4, não é 2 vezes o feminino, 2 vezes 2, 4. Não adianta falar do 4 sem falar do 2. O nosso 2 é doente. O 2 é doente. Porque o número 2 se afastou da mônada. Se ele se afastou do consciente, que é o 1, que é o pai, o masculino, o que acontece no número 2 quando se afasta do sol? O que acontece? Ele vai perdendo, vai entrando na escuridão. Simbolicamente significa, se ele se afastou da mônada, o número 2 é inconsciente. Por isso que a gente fala doente, porque o número 2 ele é inconsciente.
tem que ser despertado. Para isso, nós usamos um processo de observação. Vocês lembram da história da Branca de Neve e da Bela Adormecida? Eram homens que estavam adormecidos? Eram? Quem era? Mulheres, era o feminino. Preciso, para que se despertasse aquele feminino, que viesse o príncipe, o número 1, masculino, viesse e despertasse. Através do que mesmo? De um beijo que representa o quê? O amor. É por isso que a educação é um processo de extração, de extrair, extrair da alma humana, da criança, né, da alma da criança, o seu melhor. E quem faz isso? O feminino. Não importa que foi um pai que criou um homem que tem, né? Não importa que seja um homem, mas o homem e a mulher, todos nós, 50% de energia masculina e 50% de energia feminina. O pai que cria filho, ele usou 50% da sua energia de feminino, do feminino. O que é o feminino? É nutrir, é cuidar, é educar, alimentar. E mais? Colar, costurar, atento aos detalhes, educa. Quem educa é o feminino. O homem pode educar também, já expliquei. Entenderam? O número 2 é um feminino doente, adormecido. Por isso, nós só despertamos o número 2 se estivermos atentos, observando, sentindo e percebendo. Qual a diferença de sentir e perceber, Val? Sentir, você sente com os 5 sentidos: tato, audição, paladar, os 5 sentidos. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Os 5 sentidos, que são a vibração elétrica, na verdade é frequência. Se você entra num lugar que teve uma briga, e você veio de tarde lá naquele lugar, tá tudo limpinho, tá tudo cheiroso, porque as mulheres entraram e arrumaram tudo, mas você, que é sensível, número 2, tem essa sensibilidade, porque 2 é 2, o 2 tem uma sensibilidade muito grande, o 4 também precisa ter, o 6, o 7 e o 9 e o 11. Você chega de tarde lá com o turno da tarde, são vocês ali naquela sala, você entra, não tem cheiro, não estou falando de cheiro não. Você entra e começa a se incomodar, tem alguma coisa errada. Ué, tá tudo tão bonito, tão arrumado, o que tá errado? Aí você fala assim, você não está sentindo? Você não está sentindo nada? Preste atenção, vê se você está sentindo. Nós entramos aqui nesse cemitério, você não está sentindo nada? Presta atenção. Isso chama sentir. Presta atenção. Atenção. Raciocínio. O sentir é vibrações elétricas que são enviadas para o cérebro. No cérebro vai ser interpretado aquilo ali. E a isso nós chamamos de perceber. Você está sentindo? Nossa, parece que eu estou assim, peraí. Estou percebendo agora alguma energia feminina, alguma energia de briga. Nossa, estou sentindo assim, uma energia pesada de discussão. Já está interpretando aquela frequência que foi para o cérebro. Isso chama-se perceber. Nossa, estou sim, uma coisa pesada, né? De briga, de desentendimento. Coisa ruim, né? Não é assim que a gente fala? Se você não perceber
só sentir e não perceber, não usar a percepção, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Você vai sair daquele lugar quebrado, todo cheio de dor, todo cheio de, ai, que peso, ai, que coisa ruim. Aquilo fica com você. Por quê? Porque você não deixou a percepção te mostrar o que era, traduzir aquilo. Porque não é, você está sentindo, mas não é seu. A verdade é isso, não é seu. Quando você interpreta, que é perceber, você vê que não é seu, aquilo é do ambiente. Então você não leva para casa, você não leva atrás de você. Então por isso que precisamos entender a diferença entre perceber e sentir. Sentir razão, perceber emoção, coração, traduzir aquelas frequências. Nossa, percebendo sim uma coisa gelada, né? Uma coisa fria ou uma coisa quente. Não gostei. Você fala assim, você gostou do novo chefe? Não sei, tem alguma coisa errada com ele. É fácil da gente. E nós vemos. Nossa, você gostou dela? É tão linda. Você viu aqueles olhos? Não sei. Minha alma não colou, não bateu. Tem alguma coisa estranha. Você ouviu a conversa dele? O que você achou da conversa dele? Não sei. Tem alguma coisa errada. Isso é perceber. Primeiro você sente e depois você percebe. Traduz. Tem algo errado. É como se, sabe? Vou sondar mais. Senão você se quebra todinho. Fica tudo com você. Se só sentir. Então, isso é o número 4. Número 4, na sua raiz, é isso. A melancolia vem disso. A pessoa sente, mas não percebe. Fica completamente... como é que a gente fala? Deu a injeção e ficou totalmente anestesiado. Você vê que quando a pessoa quer se matar, ou ela está nessa transição, nesse transe hipnótico, ela não sente. E o número 4, ele pede para nós sentirmos que é o caminho para o coração. Se tornarmos humano, abrirmos o nosso coração. Perceber, o coração percebe. E quem sente é o mental, o raciocínio, a lógica, o nosso cérebro. Que mais para o número 4? Deixa eu ver se tem mais algum ponto que a gente pode... No 4, a gente tem que tomar cuidado com a teimosia, com a frieza, com a desconfiança exagerada. O 4 é muito moralista. O 4 sente que ele não está, que ele não é daqui da Terra. Agora a gente fala sobre isso, né? Porque eu não posso fazer vídeos muito longos, mas... já falei, né? Muito cheio de moral dele, é muito conservador, o número 4, tudo no negativo. No negativo, tá? O 4, ele busca estabilidade, ele busca ele busca confiança, ele busca segurança. Por isso ele, assim, eu preciso de prova. Isso, ele não acredita em tudo, ele precisa de prova. Ele precisa provar, ver se aquilo é mesmo. Que mais? Ele é o dono da responsabilidade, sim. Por que o 4 é dono da responsabilidade? Porque o 3 negou isso lá atrás. O 3 nada de responsabilidade, nada de muito fundo, tudo superficial. Lá no 3, lembra?
Que mais? Ah, o número 4 é o dono da ordem, da disciplina, da organização, do trabalho, né? Ótimo. O número 4 é persistente também, né? Então, se ele é o dono da ordem, ele as coisas precisam ser colocadas em ordem. Eu tenho vários quadros, né? Então eu me vejo toda hora nisso. Val, põe em ordem, organiza. Porque depois, daqui um pouco, eu procuro uma coisa e não encontro. Por quê? Porque faltou ordem, faltou disciplina, organização, organizar, ordem, pôr em ordem. Ai, um beijo tão grande em vocês, meus irmãos. Oh, meus irmãozinhos amados. Eu não vou falar nome hoje, né? Não vou falar nome. Um beijo no Arthur. Um beijo na Flora, minhas crianças. Um beijo nos irmãos. Um beijo nas minhas irmãs amadas que tanto me ajudam. Que bênção. Um abraço e um beijo no Luiz, que hoje cedo me ajudou tanto. Maravilha. Gente, eu encontro no meu caminho muita gente para me ajudar. Uns desistem, né, do caminho e vão seguir o caminho deles, né? Mas aparece outro sempre para estar junto de mim, para me ajudar. Um beijo nos meus irmãos, um beijo nas minhas irmãs. Que a paz de Yausha em Al continue nos guardando. Aqui nós não vemos, graças a Deus, não temos necessidade de ouvir aqueles mísseis voando, cruzando aqui os nossos céus, né? Não temos essa necessidade. Mas, às vezes, acredito que em muitos internamente isso acontece, né? Às vezes a gente sente esses barulhos internos, né? Que explodem. Vamos tratar disso, gente, no mês 4? Vamos? Querem que eu fale mais algum assunto? Coloca o assunto aí que eu falo, tá? Tá bom? Um abraço, um beijo. Que a paz de Alcha esteja com todos os irmãos e com todas as irmãs.